Alô, amigas e amigos assinantes do Cabo Mais, grande abraço. Estamos iniciando pelo Canal 15 TV Saber o programa SOS Saúde. Como vocês já sabem, a essa altura, este programa traz semanalmente um médico e ele vem para falar sobre a sua especialidade, trazendo notícias, informações, tirando dúvidas, dando conselhos, enfim, fazendo uma prestação de serviços para você, especialmente para você, telespectador do Canal 15 TV Saber. Hoje nós temos o enorme prazer de receber, aliás, nós fomos ao encontro dele, nós estamos no consultório dele. Nós temos o prazer de receber um dos mais conceituados, renomados e acreditados cirurgiões plásticos de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. Estamos recebendo o Dr. Moisés Wolfelson, que é cirurgião plástico, conhecidíssimo, não só em Recife, Pernambuco e Brasil, como eu disse, mas internacionalmente também. Dr. Moisés, prazer enorme tê-lo no programa, grande abraço, tudo bom? Sensação. Prazer em honra receber você no meu consultório. Muito obrigado, doutor. E falar de um assunto que é o nosso dia a dia. Vamos conversar sobre um assunto do qual o senhor é mestre, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Doutor Moisés, me diga uma coisa, procede a informação de que o Brasil é o segundo país em realizações de operações de cirurgias plásticas? Ou não? Eu acho que em realização de cirurgias plásticas é o campeão mundial. Campeão mundial, em primeiro lugar. Em relação à plástica, eu diria a cirurgia em si. Os Estados Unidos têm mais cirurgiões plásticos. Pois não. E eles fazem mais procedimentos, eu diria, cirúrgico e não cirúrgico. Por exemplo, eles têm um recorde na utilização de Botox. Que é uma coisa simples, é uma injeção que apaga determinadas rugas na região, dessa região chamada pés de galinha, rugas na região da testa. Maçã. E eles consideram isso um procedimento, então eles passam de... Nós temos 1 milhão de cirurgias a cada ano no Brasil, eles têm 11 milhões. Só que mas eles contam procedimentos, eu diria, minimamente invasivos, como implante, aumento de lábio, aumento de determinada área do rosto, com implante injetável, com botox, como eu disse, com laser. A gente faz muito laser no Brasil e aqui eu também faço muito laser, mas a gente não considera laser uma cirurgia. É um procedimento. Mas eu diria, e é isso, o Brasil tem a população menor do que os Estados Unidos, mas em termos de cirurgias, nós somos a segunda maior sociedade do mundo. Temos 5 mil cirurgiões plásticos e eu acho que a sociedade americana em torno de 8 a 10 mil, quase o dobro. Só que a gente faz mais cirurgia plástica. E Pernambuco, como é que está situado nesse Pernambuco contexto? Está situado bem, a gente tem aqui grandes cirurgiões plásticos. Nós somos uma sociedade regional pernambucana de cirurgia plástica. Temos quase 150 cirurgiões plásticos. 150. Tem muita gente nova, com especialidade, que já fizeram inclusive prova para titular da Sociedade de Cirurgia Plástica, porque você sabe, Ribas, que é um pré-requisito. Você, para entrar para ser cirurgião plástico, você tem que ter 2 anos de cirurgia geral e depois você faz residência durante 3 anos. R1, na especialização? R1 na especialização, R2 na especialização e R3 na especialização. E aqui em Recife tem 2 serviços credenciados. Tem o serviço do IMIP e o serviço do Hospital Agamenon Magalhães, que é ligado ao MEC e ligado à Sociedade de Cirurgia Plástica. E todo ano se forma aqui em Pernambuco, acho que uns 4 a 5 novos cirurgiões plásticos. Então realmente é uma escola que é orientada. É uma referência, inclusive. É uma referência e hoje no Brasil existe quase que uma uniformidade de serviços. O mesmo serviço que o cirurgião se forma em Pernambuco, ele poderia estar se formando em São Paulo, no Rio, porque segue uma mesma cartilha, uma mesma orientação, e a orientação é da sociedade. É um padrão, nós podemos chamar de padrão, né? É como se fosse de conduta. Um Enem de cirurgia plástica. Eu sei. Certo? É como se fosse perfeito. Uma estrutura montada para se fazer em qualquer lugar do país o mesmo treinamento. Evidentemente que a diferença entre São Paulo e Recife é o fluxo
é o número de cirurgias. Perfeito. Um cirurgião plástico em São Paulo, ele vai ter a oportunidade de, em 3 anos, ver muito mais, circula muito mais paciente na mão dele. Na mão, claro. Eu diria que ele tem mais oportunidade, mas em termos de qualidade é igual, eu diria que é igual. Se equivale. Se equivale. Já que nós estamos falando em estatísticas, doutor Moisés, como é que fica a relação na procura da cirurgia plástica da mulher e do homem? Em proporção, mais ou menos. Embora o homem tenha aumentado muito a sua participação também no mercado, né, doutor Principalmente Moisés? porque acabaram os seus tabus. Hoje o homem não tem vergonha de estar no consultório. Perfeito. Aqui você viu, deve ter tido a oportunidade de ver mulheres e homens juntos, claro. conversando sobre cirurgia plástica. Não existe plástica. mais isso, não. Quer dizer, você vai hoje em academia, você vê o homem fazendo, cuidando do salão físico. Cabeleireiro. Salão de cabeleireiro, antigamente era um tabu, o homem botar fazer um tratamento no cabelo, fazer Exatamente. mudar a cor do cabelo, e aí era um negócio assim, soava mal. Hoje não era muito recomendado. Hoje não, é rotina, você agora vê é banal. o paciente discutir em casa com a mulher dele que vai fazer uma cirurgia no rosto, que vai fazer o nariz, vai tirar aquelas bolsas de pálpebra. Então é muito comum. Então, com isso aumentou a demanda de homem na cirurgia plástica. Mas a gente sabe que as mulheres ainda ganham disparado. Eu diria que ainda é 70 mulheres para 30 homens no consultório. Essa proporção. Mas talvez por conta não é nem a falta de vaidade, talvez seja a falta de tempo. Talvez a vida corrida de hoje em dia. A vida do homem é muito mais do que da mulher. Verdade. A mulher ainda tem o componente da família, ela tem mais tempo para casa. O homem praticamente está naquela roda viva de trabalho. É verdade. Agora, doutor Moisés, me diga uma coisa, a gente está falando em dados, né? Que eu acho que é muito interessante isso. Estatística, eu acho que é importante. É muito bom, né? O telespectador poder fazer uma avaliação, né? No caso, vamos tratar da mulher, né? Vamos nos dirigir às nossas amigas telespectadoras. Mas claro que o homem também está aí ouvindo e é importante para ele. Qual é o tipo de cirurgia mais procurado e que o senhor mais realiza? Qual é o tipo? Relativo à restauração, à estética, ou a pura e simplesmente vaidade? Como é que o senhor classificaria isso? Olha, eu diria o seguinte, que a cirurgia de consultório hoje, a cirurgia das clínicas privadas, basicamente elas estão calcadas em cima de cirurgias estéticas. Porque a gente sabe que a cirurgia reparadora, essa cirurgia ficou sob domínio do SUS, sob domínio dos serviços públicos, vamos dizer assim. A reparadora. Sob domínio das escolas de medicina, que tem, por exemplo, a Federal tem o Hospital das Clínicas com um serviço de cirurgia plástica. O Hospital Oswaldo Cruz, que é a Ciências Médicas, da UPE, né? Da UPE, tem também um serviço de cirurgia restauradora. E a gente sabe que o Ministério da Saúde tem 3 hospitais, tem o Agamenon, tem o Getúlio Vargas, tem o Barão, e é no Agamenon Magalhães que fica a cirurgia plástica. Então, as cirurgias reparadoras de sequelas de queimaduras, a própria queimadura tem hoje o Hospital da Restauração, que dá uma assistência padrão, maravilhosa, de alto nível. É verdade, doutor E aí existem também as clínicas que têm convênios, que é, por exemplo, o Hospital São Marcos, que é uma referência, um pioneirismo no tratamento de queimados. Então você veja, quando a gente fala de cirurgia reparadora, a gente pensa em quê? Pensa em queimaduras, pensa em acidente de trânsito. Perfeito. Pensa de moto, né? Pensa em queloide, pensa em fraturas. E aí a gente sabe que as urgências hoje aqui em Pernambuco, ela é muito bem adaptada, é muito bem equipada para dar esse primeiro atendimento. E o tratamento subsequente de uma cirurgia reparadora, essa é feita por convênios. Eu digo, convênio é o que é? Sul América, Unimed, Bradesco. São convênios que cobrem, através de apólice dos segurados, essas operações chamadas cirurgias plásticas reparadoras. Não dá cobertura para a cirurgia estética. E é por isso que eu digo, essas operações estéticas elas não têm amparo nem do SUS, até porque não pode ter, porque a demanda é muito grande do SUS, não teria quase a não ser que tenha um caso ou outro, até para atender a ensino,
o residente hoje desse serviço, ele tem que ter um percentual de cirurgia estética. Perfeito. E aí aproveita-se alguns casos bem selecionados, e aí durante o ano, evidentemente, é feito um nariz, uma plástica de face, mas uma coisa que entra só para ensinamento e bem restrito. Vai lá para o currículo dele. E vai para o currículo, ele sabe que ele, para ser o residente R3, sendo formado em cirurgia plástica, ele teve que ver 80% de cirurgia reparadora e 15 a 20 de estética. E aí ele tem que ver nesses hospitais. Aí é feita uma triagem de casos, mas a gente não pode levar em consideração em relação à população, porque é muito pequeno. Eu sei. A demanda é pequena em relação ao que precisa. Então, basicamente, nos consultórios, nas clínicas como a nossa, a gente atende reparadora de convênios, uma quantidade pequena. Eu diria que é 20% de convênio 80% estética. E 80% de estética. E dessas estéticas que você me perguntou, estatisticamente, e não é uma estatística pernambucana, eu diria que é uma estatística mundial. Hoje no mundo, a maior cirurgia que é realizada no mundo é a lipoescultura. A lipoescultura. Que é cientificamente chamada lipoplastia. Lipoescultura é a maneira, eu diria, popular de se chamar a cirurgia lipoplastia, que é aquela que você modela o corpo, você tira de onde precisa tirar, onde está sobrando, e coloca onde está faltando. Normalmente se faz muito aumento da região glútea, tirando a gordura do flanco, tirando da cintura, tirando do abdômen e colocando na região glútea. Essa cirurgia, chamada lipoplastia, que também é muito conhecida como lipoaspiração. Lipoaspiração. Ela é realizada no mundo todo, numa quantidade assim enorme, fantástica. Eu diria que é essa. Em segundo lugar, eu posso dizer a você que implante de um modo geral, colocação de silicone na região mamária, na região glútea, nas pernas, nas panturrilhas, representa a segunda cirurgia com estatística nacional e mundial. E mundial também.